Em um ano, a aparência da humanidade pode mudar completamente nossa percepção atual. Você já se perguntou como seria o futuro da humanidade se ela continuasse a existir, com o desenvolvimento acelerado da civilização? Vamos seguir juntos essa jornada de exploração para entender as possíveis evoluções futuras da humanidade. Em 2033, o Plano Marte de Musk, uma colaboração entre a NASA e a SpaceX, conseguiu enviar astronautas a Marte, marcando um grande avanço na exploração espacial desde o pouso da Apollo em 1969. Esses 4 astronautas abriram um novo capítulo em Marte, embora não tenham retornado à Terra. Em 2040, o setor de transporte alcançou uma revolução com veículos totalmente autônomos. Em 2050, o trem de alta velocidade de tubo a vácuo de Musk começou a operar, reduzindo o tempo de viagem entre Pequim e Nova York para algumas horas. Em 2060, com avanços em materiais de nanotubos de carbono, a construção e operação de elevadores espaciais reduziram significativamente os custos de lançamento ao espaço. Em 2070, a tecnologia de chips quânticos integrou computadores quânticos de uso comum, aumentando drasticamente a velocidade de processamento e possibilitando projeções holográficas. Em 2080, a aplicação de nanorobôs na medicina melhorou significativamente a saúde e a longevidade humanas. Em 2090, com o crescimento da população global, a escassez de alimentos tornou-se um problema sério, e alimentos artificiais surgiram como uma solução. Contudo, em 2100, com avanços em tecnologia antigravidade, novas aeronaves se tornaram os principais meios de transporte, mudando a rede de transportes globais. Este é um resumo das evoluções humanas ao longo dos próximos séculos, mostrando como os avanços tecnológicos moldarão nosso futuro e resolverão desafios. Em 2300, com a taxa de natalidade em declínio, mais pessoas optaram por não ter filhos. Nessa época, a tecnologia de criação humana permitia que robôs substituíssem os humanos na gestação e no parto. Esses robôs avançados podiam eliminar doenças congênitas ao nível do DNA, permitindo que as mulheres tivessem igualdade com os homens no desenvolvimento profissional e, em alguns casos, até se destacassem mais. Em 2400, os recursos de petróleo e gás da superfície da Terra se esgotaram completamente. Para enfrentar a crise energética, a humanidade ativou o primeiro dispositivo de fusão nuclear controlada da história, usando deutério e trítio extraídos da água do mar. Este dispositivo forneceu uma fonte de energia limpa e sem poluição, resolvendo completamente a crise energética e impulsionando um rápido desenvolvimento tecnológico. Em 2500, a inteligência artificial alcançou um grande avanço, e os primeiros robôs com consciência foram fabricados, principalmente para serviços e manufatura, obedecendo completamente aos humanos. Com a ajuda desses robôs, a humanidade começou a construir projetos gigantescos sem precedentes. Além disso, a inteligência artificial foi implantada no núcleo da Terra para controlar o campo magnético, o clima e as correntes oceânicas, possibilitando o controle preciso do clima global, tornando as previsões do tempo uma coisa do passado e substituindo-as pelo horário global do clima. Em 2600, com a Terra e o mar repletos de bases industriais, o espaço de vida humana tornou-se cada vez mais comprimido. Por isso, a humanidade começou a construir numerosas cidades espaciais na órbita geoestacionária da Terra. Essas cidades tinham gravidade artificial e condições de vida semelhantes às da Terra, e muitos optaram por se mudar para essas cidades espaciais. Em 2700, a humanidade começou a explorar em grande escala os recursos da Lua, utilizando o abundante hélio 3 lunar para gerar energia de fusão nuclear e enviando essa energia de volta à Terra através de grandes transmissores. Simultaneamente, a humanidade estabeleceu inúmeras zonas industriais na Lua, marcando o início da expansão humana para outras partes do Sistema Solar. Em 2800, seres bioluminescentes foram descobertos sob a gigantesca capa de gelo de Europa, uma lua de Júpiter, marcando a descoberta da existência de outras formas de vida no universo. Embora essas formas de vida fossem muito primitivas, a humanidade decidiu não interferir em seu desenvolvimento natural, suspendendo o plano de exploração de Europa. Em 2900, a existência de vida extraterrestre tornou-se um fato reconhecido, e arquivos confidenciais sobre OVNIs, acumulados ao longo de séculos, foram completamente desclassificados, incluindo o famoso incidente de Roswell em 1947.
A humanidade gradualmente aceitou a existência de outras civilizações no universo, embora a tecnologia da época não permitisse estabelecer contato com elas. Em 3000, a Terra estabeleceu um governo unificado com um sistema de não liderança. A humanidade criou um enorme núcleo de rede chamado Gaia para supervisionar os agentes escolhidos pelos humanos e executar decisões importantes, garantindo que a opinião de cada pessoa fosse respeitada. As decisões eram feitas em conjunto pelos agentes e por Gaia. No ano 4000, o plano de terraformação de Marte, com duração de 1000 anos, foi concluído. O núcleo de Marte foi equipado com instalações para criar um campo magnético artificial, e a superfície marciana recuperou seus oceanos. Nessa época, o ambiente de Marte tornou-se semelhante ao da Terra. Nos próximos 50.000 anos, a humanidade desenvolveu completamente todos os planetas e luas do Sistema Solar e alcançou um pico populacional de 500 bilhões. Para resolver a crescente crise energética, a humanidade instalou um dispositivo de esfera de Dyson ao redor do Sol. Muitas pessoas mudarão-se para cidades construídas ao redor da esfera de Dyson, enquanto os habitantes da Terra e de Marte, devido à falta de luz solar, começaram a construir grandes cidades subterrâneas. 100.000 anos depois, a tecnologia de voo espacial atingiu um grande avanço, e a aplicação de motores de fusão nuclear e motores de plasma permitiu que as espaçonaves humanas alcançassem 10% da velocidade da luz, realizando viagens interestelares básicas. Em 200.000 anos, a humanidade desenvolveu com sucesso motores de dobra, permitindo voos mais rápidos que a luz, iniciando a exploração de sistemas estelares fora do Sistema Solar, procurando por possíveis formas de vida extraterrestre e planetas habitáveis. Em 300.000 anos, a humanidade criou uma máquina do tempo que utilizava a tecnologia de projeção holográfica para revisitar a história, fazendo com que nenhum evento histórico permanecesse em segredo. Em 500.000 anos, os humanos em Marte descobriram, utilizando a máquina do tempo, que os 4 pioneiros que viajaram a Marte em 2033 não retornaram à Terra porque o retorno não estava previsto. Esta descoberta levou a uma guerra espacial sem precedentes entre os humanos de Marte e da Terra. Durante a guerra, o dispositivo da esfera de Dyson foi destruído, reduzindo a população para 10 bilhões. 10 milhões de anos depois, a humanidade fez grandes avanços na exploração interestelar, não apenas descobrindo várias civilizações extraterrestres, mas também estabelecendo contato com elas e começando a colonizar sistemas estelares próximos, entrando na categoria de uma civilização avançada do universo. 5 milhões de anos depois, a humanidade alcançou progresso na pesquisa de consciência, permitindo a cópia e o armazenamento de memórias, alcançando uma espécie de imortalidade através da troca de corpos. Cada pessoa podia trocar de corpo até 7 vezes. Depois disso, a consciência era armazenada em um enorme banco de genes de consciência, aguardando ser reativada no futuro. Em 10 milhões de anos, o nível tecnológico da humanidade e a constante exploração do universo permitiram que ela atingisse o status de uma civilização de nível 3. Nesse ponto, a humanidade estava espalhada por toda a galáxia, e a questão da energia não era mais um desafio. No entanto, o desenvolvimento da realidade virtual levou à estagnação do desenvolvimento material, pois as pessoas preferiam viver no mundo virtual. Em 50 milhões de anos, os humanos que optaram por manter sua existência física estenderam suas vidas para 10.000 anos através da engenharia genética, perdendo características sexuais e pilosidade, tornando-se novos seres humanos cósmicos. Um ano depois, esses humanos físicos, descontentes com os humanos virtuais, destruíram o núcleo da rede Gaia, que armazenava todas as memórias humanas, levando à extinção dos humanos virtuais. 11 anos depois, os humanos cósmicos, devido ao excesso de modificação genética, perderam a capacidade de se reproduzir, e a população foi drasticamente reduzida, restando apenas 5 humanos que partiram para um planeta de nível 0.6. No entanto, durante a aterrissagem, a nave espacial caiu, deixando apenas um sobrevivente. Diante dessa história, o que você, do outro lado da tela, imagina para o futuro desse ser humano cósmico?